pensar. Gonçalo, estou muito contente, como estava a te dizer ainda agora, eu estava com imensas coisinhas para te perguntar e curiosidades e é, como eu te disse, é o primeiro episódio que eu estou a gravar com convidado, ou convidada, com alguém que não tenho suporte. Bom. Porque eu quando estava a pensar neste episódio, há imensas coisas em ti, eu já te sigo há muito tempo. E na verdade eu até acho Obrigado. que te segui na altura que foste a um podcast, até acho que deve ter coincidido ali com uma entrevista que deves ter dado e eu fiquei com muita curiosidade. E há algumas coisas que eu ainda não descobri nas tuas redes sociais, nem no teu vlog, por isso vou trazê-las para ser chata hoje. Vamos a isso. Por isso, primeiro, obrigada por teres vindo, obrigada por teres aceito este convite. Obrigado eu. E és assim, a primeira coisa que eu te queria dizer é que és talvez o primeiro adulto premium que eu recebo aqui, ou seja, que eu não tenho no meu dia-a-dia, e isto é um problema de diversidade. És a primeira pessoa com quem eu convivo e provavelmente vou ter uma conversa deste género, que não só está numa família homoafetiva, como tem uma diversidade familiar tão grande, que fala abertamente sobre isso e cujo trabalho incide sobre estas temáticas. Portanto, acho que nunca vou voltar... Isto já para dar um bocadinho aqui o seres tão especial e o teu trabalho ser importante. Opa, obrigado. Dificilmente irei ter esta conversa com outra pessoa, mas espero aprender hoje contigo. No fundo, eu queria muito tirar algumas dúvidas que me ensinasse e que possas também talvez esclarecer um bocadinho as pessoas que nos ouvem, que no fundo acho que é aquilo que tu fazes que eu mais aprecio no teu trabalho, e eu enquanto audiência apenas é que acho que há muitas pessoas, tanto da tua idade como da minha e de outras mais velhas e outras mais jovens, que provavelmente ouvem algumas coisas da tua boca pela primeira vez. Portanto, espero que possas hoje dar assim um chazinho elegante a algumas pessoas também. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Dar chás é a minha profissão há muitos anos. De forma elegante não é fácil. Deixa-me só passar aqui a formalidade, porque eu acho que a formalidade Sim. importa, e agradecer-te, obviamente. Estar aqui é mesmo, para mim enfim, é um sentido de vida falar sobre isto, falar sobre famílias homoafetivas. De facto, pelo menos até ao dia de hoje, enquanto aqui gravamos, nós somos a única família homoafetiva a dar a cara de uma forma pública e com este nível já à disposição. Não existem muitas no Brasil que eu sigo e que nos seguem a nós. Em Portugal não existem, e depois, como eu costumo dizer, nós somos um strike, não é? Portanto, nós somos aquelas pecinhas do bowling. Encaixa tudo ali nos pontinhos. É só tirar uma bolinha e nós faz um strike, porque somos 2 pais com 3 filhos, 2 rapazes e uma rapariga. Um rapaz e a rapariga são negros. Portanto, bateste ali todos o bingo completo das coisas não convencionais. Portanto, sim, adoções tardias... várias etnias, ou seja, a adoção também antes 2 de estarem crianças juntos. com situações crónicas de saúde, portanto, exato, uma adoção monoparental. Há várias coisas aqui. Há várias coisas. Tu às vezes apercebes dessas, quando estás assim no dia-a-dia, tu vives... Não vives. Não. É só nestas conversas, sim, se calhar é que... Sim. Aliás, há uma coisa que me acontece muito, que é a espetacularidade que as pessoas assumem que isto tem, e que para mim não tem. Aliás, o rumo é fazer com que isso não seja uma coisa espetacular, não é? Obviamente. E quando as pessoas me falam da coragem, do incrível ser humano que eu sou, eu genuinamente, isto não é mesmo falsa modéstia, eu não vejo isso assim, sabes? Porque não foi nada disso que me moveu. Acho que ainda bem, porque o problema de muitos pais é terem síndrome de super-heróis e Obviamente. projetarem essas coisas nos filhos. Obviamente, percebes? Ainda bem. Portanto, eu não vi nada disso dessa forma. Por exemplo, em relação às questões de saúde, que é aquilo que mais comove as pessoas. As pessoas dizem, que coragem. Aquilo que eu fiz, na verdade, foi uma coisa muito básica. Foi, o que é que eu tenho ou não tenho capacidade para lidar? Com o que é que onde é que eu me consigo meter ou não? Percebes? Foi só isto. Não há aqui nada de muito... E no fundo, um bocado de capacidade de amar, não é? Até onde é que isso... Até onde é que o teu amor vai e que tipo de coisas é que tu queres viver na tua rotina. Portanto, não é muito... eu já disse isto... tem essa complexidade. Centenas de vezes. Ter filhos e adotar são coisas diferentes, que se cruzam ou não. Ou seja, ter filhos é ter filhos, não é? Seja de que forma for. Adotar é uma coisa muito específica, é ter filhos de uma forma específica. Não é mais nem menos parentalidade, não é mais nem menos família, não é nada disso. Mas é necessariamente diferente, porque aquela criança
já existe, já tem uma identidade, tem uma mochila, pesada sempre, mais ou menos pesada, mas pesada sempre. E, portanto, são coisas muito diferentes. Portanto, eu acho que o primeiro passo para se adotar é saber-se exatamente em que rua nos vamos meter. Antes de decidir adotar, portanto, para não envolver Por a favor, criança por nesse favor, problema. É por precisamente favor. sobre isso, porque Nós já não temos margem para falhar com eles. lá Já toda a está. gente falhou, percebes? Tudo na vida deles falhou até então, não é? Porque se as pessoas perceberem o que é o processo de promoção e proteção de crianças até chegarem à adoção, só chegam à adoção precisamente porque tudo falhou. A adoção é um recurso de fim de linha. Portanto, se já tudo falhou, ó filhos, para a vossa adoção. Tentem não fazer da criança a cobaia para a vossa vossa experiência. saúde, sim, e tentem não projetar na criança as expectativas de projetos que não aconteceram. Dou-te um exemplo concreto. Pá, metade das pessoas, mais ou menos 50% das candidaturas, vêm de lugares de casais Inférteis. Exato. Factos. E portanto, muitas vezes são muitos anos a criar expectativas sobre um filho que nunca existiu. E ou que uma não filha. vai existir. E que nunca muito vai menos existir. por via da adoção, não é? Portanto, façam um favor à criança de não pôr em cima dela essa responsabilidade de cumprir uma expectativa que não é dela. É muito isso. É. Sabes que eu fiquei intrigada em relação ao teu trabalho com... Quando é que... Eu fico sempre a pensar nisso quando há pessoas que têm assim páginas em que falam sobre assuntos às vezes um bocadinho fora da caixa para aquilo que é vamos pôr assim a palavra convencional. Fico sempre a pensar, o que é que aconteceu que houve um momento em que tu, Gonçalo, na tua vida, pensaste assim, isto pode ser uma coisa boa para alguém? Ou seja, tu já estavas a viver os teus processos, que eu gostava depois, se me quiseres dar um bocadinho de contexto sobre isso, um bocado como está no teu blog, mas houve um momento, algures, em que tu pensaste, eu vou começar a falar sobre amor, inclusão, adoção, numa página. Olha, e vou trazer conhecimento sobre isso. Na verdade, isso não aconteceu assim. Pois. Não fui eu, não fui eu alguém que te decidi. disse. Toda a gente. Ok. A história tem graça porque a Tânia Ribas de Oliveira tem o filho mais velho, o Tomás, ou Pedro, o Tomás, acho que o mais velho é o Tomás, que dizia umas coisas, quando era mais pequenino, dizia umas coisas absolutamente deliciosas, umas saídas incríveis. Eu olhava para aquilo, eu conheço a Tânia literalmente desde que nasci, porque fez ginástica no Sporting com a minha irmã. Eu olhava para aquilo e ficava deliciado, na altura ainda só no Facebook, e ficava absolutamente deliciado e pensava, pá, deve ser delicioso ter um filho que diz estas coisas, inusitado, adorava. E isso aconteceu-me. O meu primeiro filho, o Duda, dizia as coisas pá, com a maior das graças. Ele era pequenino, tinha 4 anos quando chegou e dizia coisas tipo, com licença no miminho que eu preciso de respirar. Quando eu me agarrava a ele com muita força. Há ali uma faixa etária que eles são geniais, começam a ter umas Aquilo tiradas. era delicioso. E eu comecei a partilhar isso nas redes sociais de uma forma completamente Assim, livre. despretensioso, não é? Completamente. Na minha página pessoal de Facebook, quer dizer, isto não tinha... Portanto isto começa no Facebook. No meu Facebook pessoal, logo no início, portanto há quase 7 anos. E as pessoas começaram a achar graça e eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas, especialmente homens gay, que também tinham a intenção de adotar. Aliás, já lá podemos ir. Eu conheci o meu marido dessa forma. O meu marido foi uma das pessoas que me mandou uma mensagem a querer falar sobre adoção. Diz ele. A intenção dele era essa. Então o que ele diz e nós acreditamos. Nós acreditamos na história. Portanto, a partir de determinada altura, as pessoas começaram a dizer: tens visibilidade, estás ligado à comunicação, consegues chegar aos meios. As pessoas começaram a achar à minha volta, a pressionar-me ligeiramente para uma obrigação, entre aspas, que eu teria de, enfim, de dar a aproveitar. Conhecer. Sim. E portanto a coisa começou por aí. Em 2021, eu tinha sido convidado pela Júlia Pinheiro, ela própria, para ir ao programa dela falar sobre isso, e eu disse que não iria enquanto o processo não estivesse encerrado. Eu já tinha sido abordado por vários canais de comunicação. Estavas a adotar o teu primeiro filho? Estava a adotar o meu primeiro filho. Entretanto, quando começa a ser abordado para falar sobre o assunto publicamente, em revistas, em jornais, já em alguns dos casos ainda estava sozinho, noutras o Miguel já estava connosco, mas eu até o processo estar completamente concluído,
não falei sobre o assunto. Não quis falar. Acho que é justo também, não sabendo o resultado que a coisa vai dar, seria Exato. um bocadinho Até o processo, arriscado. quando eu digo processo, é o processo em tribunal, a adoção definitiva, o Duda já estava comigo. E depois, a partir daí, aí sim, em 2021, peço desculpa, em 2021 decido então lançar o blog e a página nas redes sociais, que foi um processo que ao longo de 3 anos e meio, a página fez agora 4 anos, digamos, ao longo de 3 anos e meio, foi uma coisa muitíssimo desportiva. Eu punha Não umas tinhas assim coisas. uma intenção de... Não. E não só não tinha uma intenção, quer dizer, quando tu estás a começar nas redes sociais, não tens grande perspectiva, por mais que te digam, que te falem da consistência e da forma como lá chega, tu não acreditas bem naquilo. Não, estás a descobrir ainda o que é que isso Sim, quer sim, dizer. o que é que isso quer dizer e se fala sobre o quê, não tem assunto para falar, não, enfim, aquelas coisas todas que quem é criador de conteúdos sabe que é um processo. E no ano passado, no verão, foi quando eu acho que decidi que, ok, ia investir, isto é relativamente recente, A tomada de a decisão. tomada de decisão. Ok. Quando eu pensei, ok, eu vou fazer disto um projeto à séria, tem um ano. Então Portanto, perfeito, estamos a apanhar-te aqui numa altura assim até meio embrionária, se quisermos dizer assim. Sim, Portanto, de uma estudaste forma, até aqui, mas agora já sentes de uma a forma mais confiança. profissional e decidi também ir estudar Psicologia. Pois, já sei que estás a estudar no Acabei o ISCTE, não primeiro é? ano, estou a Ai, estudar que no bom! ISCTE, acabei o primeiro ano. Parabéns. Psicologia, obrigado. Estou muito, muito, muito feliz. Falta-me receber uma nota, mas acho que fiz tudo. Perfeito. E portanto foi assim a profissionalização da página de uma forma à séria, eu diria que foi há um ano. E pronto, e entretanto a consistência e a partilha e a pesquisa e o facto de também agora estar, digamos, com a mão na massa na psicologia, obviamente que... Isso também ganha assim outros bracinhos, Claro. não é? É muito mais fácil, mesmo a nível de talvez conhecimento Claro. empírico da coisa, acaba por ser um bocadinho mais fácil. Porque uma coisa é aquilo que tu achas e aquilo que tu tens como base, sei lá, de Emocional observação, ou observação, sim, sim. Outra coisa é quando... Factos. Claro. Factos, ciência. Exato. Portanto, acho que isso acaba por ser uma Ainda ótima... que haja imensa gente com a audácia a discutir com a ciência, que eu acho Sim, delicioso. é ótimo. Mas, então, neste processo em que tu decides criar a página e vá agora formalizar um bocado a coisa, tu estavas a formalizar a adoção do teu primeiro filho, em que estavas solteiro. Ou seja, em 2021 já não. Eu vou-te explicar a cronologia. O processo começa... O processo começa... o Miguel não existia Ok, de todo. porque isto é um processo longo. Sim, depende. Ok. Que é a palavra preferida Para de tudo. qualquer psicólogo. Depende. Eu não sou psicólogo ainda, mas é a palavra que define psicologia, depende. Depende. O processo tem questões que fazem demorar ou não. Se tu queres um bebê caucasiano, saudável, enfim, whatever that means, não existem crianças saudáveis Exato. para adotar, como é evidente. Mas pronto, se quiseres ir como se vai a uma loja de animais, certamente que é mais difícil. É um bocadinho mais, não é? São 10 aninhos à espera. E bem, porque a adoção não é sobre adultos, é sobre crianças, não é? É sobre crianças a quem a vida toda falhou e, portanto, nós estamos lá para dar resposta. E nós, para mim, o grande desafio que as pessoas devem abraçar é, senhores, não se sintam menos pais nem mães por saberem que vocês são só a resposta. Eu não me sinto em nada diminuído na minha parentalidade. Interessante. E este passo é que é preciso dar, estás a perceber? Até acho que, se quisermos pôr a coisa nessa ótica, até poderíamos não sentir menos pais ou menos mães, mas até um pouco mais, porque realmente foram vocês a resposta. Que se calhar até poderia... Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas... se calhar até poderiam ser outros pais, outras mães, mas... De uma perspectiva poética... Sim, se quisermos pôr assim, já que... assim. Acho que vocês acabam por ser a resposta certa para aquilo. Exato. Portanto... quando eu digo que isto não tem nada a ver com adultos, isto é sobre crianças, é mesmo. Agora, isto diminui-me em alguma coisa? Rigorosamente nada. Sou eu que continuo a pagar a roupa e a alimentação deles e a praia e as colónias, estás a perceber? E sou eu que lhes dou estrutura e amor e é comigo que eles... é em mim e no Miguel, obviamente, que eles veem os pais. Portanto, isso afeta-me zero. Agora... não podemos perder de vista a ideia de que se o mundo fosse justo não existiam crianças para adotar. Sim. E está tudo bem com isso. Mas o mundo não é justo e não vai Exato. ser justo e é o que O mundo temos. não é e não vai ser e é o que temos. Então vamos
entrar no lado bom da história e ser resposta para quem precisa. That's it. Perfeito. Portanto, começas processo. Começa o processo em 2016, o Duda chega em... Sempre quiseste adotar? Sempre. Ok. A vida toda. Aliás, essa foi... Então já ias convicto. Completamente. Eu não tinha uma dúvida. Pá, eu sou de uma geração, tenho 44 anos, sou de uma geração em que não era minimamente visível no horizonte a possibilidade de vir a acontecer aquilo que hoje é a minha realidade. Perfeito. Nem pouco mais ou menos. Há 20 anos isto era impensável. A primeira vez que eu casei, o Miguel é o meu segundo marido, alerta spoiler. Meu Deus, ainda por cima Meu foste Deus. divorciado. O drama. E a primeira vez que eu casei fui a Toronto de casar com o meu primeiro marido, porque cá não era possível. Portanto, já viste muitas coisas mudarem. Já. Muitas coisas mudarem. Já é profundamente emocionante. É profundamente isso é muito emocionante. Sei lá, se os jovens veem algumas pequenas coisas a mudar, eu fico sempre a pensar assim, bom, mas há pessoas que já viram a coisa mudar de figura nas próprias vidas. E tu és um claro exemplo disso. Pá, e vou-te dizer, Sara, isto estava tão longe. Eu lembro-me de ser miúdo. Eu assumi a minha orientação sexual muito cedo, especialmente para a época. Estamos a falar final dos anos 90. E eu assumi, tinha 17, 18 anos. Sabes que isso ainda é muito cedo mesmo para hoje em dia, portanto imagino na altura. Para muita gente isso hoje em dia. Na altura era assim. Aliás, eu saía à noite e as pessoas mais novas a seguir a mim tinham tipo 30. Havia muito poucos miúdos da minha idade. Era eu e mais meia dúzia. Conhecíamos todos. Éramos meia dúzia de miúdos, porque a maioria eram pessoas muito mais velhas. E eu lembro-me de ter conversas com amigos na altura e dizer isto nem para os nossos netos, nem para a geração que serão os nossos netos, vai ser possível adotar crianças em Portugal. Portanto, nós estávamos a milhas, bem longe disto. Portanto, para quem começou este percurso de vida, nesta identidade, nesta pele, é absolutamente fascinante estar a viver isto, como é evidente, e quem disse ao contrário mente, porque isto não estava previsto. E, portanto, ainda assim, eu sempre quis adotar. Não me perguntes que ginástica mental, que cambalhotas mentais é que eu andava para aqui a fazer, mas a verdade é que eu não tinha uma dúvida de que ia adotar. Eu não sabia como é que ia fazer. Coisas que... Eu não sabia como é que ia acontecer, mas eu sabia que ia acontecer. E foi. Portanto, em 2016 eu ponho o primeiro processo, em 2018 chego ao Duda, e nesta leva de pessoas que me começaram a contactar por causa enfim, do que eu ia partilhando, porque eu acho que eu também fui das primeiras pessoas enfim, eu trabalho em comunicação há muitos anos, não é? Havia sempre gente que me conhecia de um ou outro trabalho, como ator, como repórter, e portanto eu acho que houve muita gente no meu ciclo alargado, no meu círculo alargado, que viu uma esperança de uma coisa que achava que não era possível ainda. Até porque, coincidentemente, em 2016 é quando é aprovada a lei da adoção por casais do mesmo sexo. Não que eu estivesse a fazer dessa forma, mas eu fui para muitas pessoas a primeira cara que elas conheceram de um homem assumidamente gay que adota um filho. Estamos em 2025 e tu és a minha primeira pessoa. Ai, fofa. Portanto, percebes? Isso foi no Facebook, agora no Instagram eu também sou a primeira pessoa. Portanto, em 2018 ainda não tinha havido tempo suficiente para casais gays adotarem. Havia muito poucos. E a dar a cara muito menos, não há hoje. Portanto, na altura muito menos. Portanto, isso levou a uma série de mensagens, uma delas é do meu marido. Portanto, em 2019, portanto, o Duda chega em 2018, novembro, e no verão de 2019 eu conheci o Miguel, começámos a namorar no dia que nos conhecemos. Ele conheceu nesse mesmo dia a minha mãe, a cadela e o Duda. Logo tirar o penso num instantinho. Tudo de uma vez, e estamos juntos até hoje. Que lindo, e entretanto já não tem só um filho. Entretanto já não temos só um filho, ele começou por ser o tio Miguel. Ok. Houve um dia que o Duda perguntou, ele também pode ser meu pai? E eu disse-lhe, à mesa. As crianças ensinam tanta coisa, não é? À mesa dos jantares. Ele também pode ser meu pai, como se ele não estivesse lá, ele também pode ser meu pai. Disse, olha, se tu me estás a perguntar se me ofende e se me melindra que tu chames pai a outra pessoa, a minha resposta é não. A partir daqui, se ele pode ou não, isso é contigo. Não sou eu que te posso dar essa resposta. Porque ele agora tem que idade ou está ali? Ok, pronto, já tem toda uma opinião e uma personalidade para muitas coisas, certamente.
Não Ok. sei se ria se chora com a Sim, chegada da exato. adolescência. Acho que vai piorar, acho que vai piorar. Vai. Os manuais dizem todos isso. Exato. E as pessoas à minha volta que têm filhos Pois. adolescentes também. Para validar um Portanto, bocadinho mais. Sim. E portanto depois, o Miguel também sempre quis adotar. Ok. Depois daí a Houve ali uma mensagem que ele te enviou. fase em que ele passa de tio a pai. Foi uma coisa mais ou menos gradual. Ele queria, mas depois era estranho para ele Claro. este código de lealdade comigo, de só ter Claro. um pai e agora passar a ter dois. Quer dizer, que é uma coisa que hoje olhamos para trás e não existe. Sim, mas no início tem que se navegar, não é? Obviamente. Tem que perceber como é que isso vai ajustar. Vamos lá ver, o caminho ninguém nasce pronto para nada, não é? Nem os projetos, não é? Olha, estavas-me a falar sobre o pai para toda a obra. O pai para toda a obra não cresceu pronto, não é? Sim, Foi-se e algumas construindo. regras vão-se ajustando conforme as Obviamente, necessidades das obviamente. circunstâncias, não é? Em 2020, o Miguel põe um segundo processo de adoção. Na altura, o Miguel pôs sozinho, porque nós não tínhamos 4 anos de conjugalidade. E, portanto, ok. não Essa é a tínhamos. regra? É a regra, sim. Ok. No caso dos casais, sim. Tens de ter 4 anos de Isso é, o vida quê? em comum. É uma tentativa, uma expectativa de que será um casal mais estável, é isso, não é? Sim. O que quer que isso também queira dizer, mas pronto. É a regra, é o que é, tem que haver, né? Tem que haver. Não sei. Por acaso, não sei. Não sei se... Mas não sei. se não fosse assim, de que maneira? Eu com essas coisas de números, eu fico sempre muito em conflito, porque eu penso, ok, então mas 4 anos e depois estás a 3, então e em 3 não podes... A questão é essa. Mas depois 2 então é bom? E se for só 1? Mas E porquê abre aí, então... mas porquê é que tem que ser pelo tempo? Pois, não Porquê sei. é que o tempo tem que nos guiar dessa forma, não é? Não Sendo sei, que não o sei. tempo é um construto social. não é? Até porque nós conhecemos, certamente tu conheces, eu conheço, casais que estão juntos há 10, 15 anos e às vezes parece que se conheceram ontem à tarde e que não têm intimidade em coisas importantes, portanto. Ou casais que se juntaram agora há um mês e tu, parece que estão juntos há uma vida. Pá, Portanto- eu não sei, enfim, nós já temos alguma generation gap, mas eu lembro-me de quando era miúdo de ouvir falar imenso, se namoram muito tempo, depois quando casarem aquilo dura 3 meses. E muitas vezes era assim. Ainda soube isso. Pronto. Acho que é real. Eu também acho. Sim, eu estou só a Porque acho perguntar. que tu constróis uma intimidade diferente quando namoras ou quando... Atenção que eu estou a falar de namoro e de casar, viver separado ou viver junto. Sim, exato, Não estou não a falar a de usar papel, a aliança. nem ou da papel. aliança. Sendo que eu sou formalmente casado e como te gosto, foi uma festa linda. E tenho uma aliança. Mas o que eu estou a falar é do ambiente de namoro em separado Sim, sim. ou depois viverem juntos. E não me é estranho, se olharmos para o comportamento humano, não me é estranho que duas pessoas que cristalizaram 10 anos a viver de determinada forma depois não se adaptem. Sim, até porque, repara, se formos fazer a comparação, um casal heterossexual, temos aí muita gente, muito boa gente, a ter filhos após muito poucos meses de namoro e Claro. navega-se perfeitamente e repara às uma vezes é coisa. o tempo certo daquele casal e está tudo válido. Eu acho que há imensas coisas na adoção que há muitas em que as pessoas tentam aproximar-se da via biológica, que é um disparate, porque cada coisa é uma coisa, mas depois há outras em que se obriga na adoção a coisas que na biologia não existem. E não é que às vezes não devessem existir. Há muita gente que precisava de cursos parentais, aliás, toda a gente. Sabes que eu estou sempre a dizer isso Toda a aos meus gente. amigos. Toda a Eu estou sempre a dizer, devia ser obrigatório psicotécnicos antes de ter filhos. Sim, Eu também estou acho. sempre a dizer assim, não é só Não- tirar a carta, é que se já tirar a carta as pessoas conduzem como conduzem, então para ter filhos, faz favor preencher aqui um testezinho, umas avaliações. Sabes Sim. que eu acho que esta lei dos 4 anos também tem um bocadinho a ver, e vou-te explicar porquê, com uma ideia, lá está, de estabilidade, mas eu acho que isto é uma lei que ficou um bocado esquecida. Então já não se vai atualizar porque ficou para lá e Eu é acho o que sim. que é. Eu espero atualizar e espero contribuir para isso, porque espero sempre contribuir para as mudanças positivas da lei da adoção neste país. Mas, e dou-te um exemplo concreto, o Miguel pôde adotar o Duda Uhum. antes dos 4 anos. Mas eu não podia fazer parte do novo processo. Isto não faz Buracos sentido. na lei, ok. Estás a perceber? Então, mas... Portanto, acho que estes 4 anos, enfim, eu não ou sei seja, como mas é da que mesma chegou maneira aqui. que num casal heterossexual, se eu for mãe e agora me juntar, a pessoa pode adotar assim, sem mais nem menos, sem requisito temporário, não é? Ou seja, se eu me juntar, a pessoa também vai poder adotar o meu filho. Se tiveres um filho Que não tenha que outro não pai, tenha outra mãe, outra outra figura figura parental, sim. Quer Pois, dizer, não sei ou se é seja- imediato, porque isto depende sempre do juiz. Sim, Aquilo- mas se não tem esse requisito Mas dos não- 4 anos, então não faz sentido que seja... A questão é Ok. essa. Porque é Claro. que o Miguel, ao fim de 2 anos e tal, podia ser pai do meu filho, e para nós era importante que este processo ficasse concluído Uhum. antes dos outros chegarem, porque senão o Duda já cá estava há não sei quanto tempo e ia ser filho ao mesmo tempo que os outros.
Claro, percebes? claro, Portanto, claro. fazia todo o sentido que o Miguel o adotasse antes. Uhum. Buracos na lei. Interessante. Ou Portanto, seja, na ele entra altura, nesse processo ele entra em sozinho, 2020 sozinho, sozinho, administrativamente, não é? administrativamente, formalmente. Até porque, vamos lá ver, nessa altura, nós, 2020, foi em 2020 que ele colocou Covid. o processo, Covid, exatamente, foi. Ahm, mas dentro fora ainda pouco, mas dentro da Santa Casa já muita gente nos conhecia e muita Uhum. gente nos acompanhava. E sabiam que o que ia acontecer era o mesmo, que é ele ia adotar e tu adotar a seguir. Obviamente, Claro. era uma questão de tempo. Tanto que depois, quando o Isas e a Cacá chegaram, aquilo foi ali peço desculpa, estou um bocado engasgado porque não me lembro se é Força. 20, se é 21. Não faz mal. Mas já lá vamos. Mas é indiferente, era Covid. E de qualquer das formas, tínhamos esta questão dos 4 anos. Quando o Isas e a Cacá chegaram, estávamos a uma semana de 4 anos de conjugalidade e Uhum. convertemos imediatamente o processo para já ir Ah. para o tribunal com os dois. E, portanto, esse processo foi muito mais simples. Senão a pessoa não faz mais nada a não ser andar a caminho do tribunal, não é? Porque... Bem, e parece. Sabes que. Claro que sabes, mas pronto. Há imensos estigmas associados aos processos de adoção, se existem para casais heterossexuais, ainda para mais, com certeza, para casais homossexuais. Mas talvez a principal coisa que se ouve mais tem a ver com quão moroso é o processo, quão difícil é o processo e as limitações. Eu não sei se é uma fantasia minha, mas eu acho que parte das limitações são bastante necessárias para que as pessoas sejam demovidas da ideia, no fundo, porque acho que há muita gente que se mete nisso e não é bem, não é bem. Olha, não é bem. eu costumo dizer que, contrariamente ao que as pessoas acham, neste país basta ter 2 braços, 2 pernas e uma cabeça em cima do pescoço para se conseguir adotar uma criança. E tu tens essa opinião, ainda melhor. Portanto, eu não acho que o processo seja difícil. Pelo contrário, acho que às vezes é fácil demais. E se habilitam pessoas que na realidade não estão habilitadas para adotar uma criança. E quando eu digo que não estão habilitadas, não estou de forma nenhuma a menosprezar ninguém. É só porque isto é um processo particular e as pessoas têm que perceber isso. E portanto acho que falta alguma coragem aos serviços para dizer que não. Não, o senhor não tem condições, a senhora não tem condições, vocês não estão. E vamos lá ver, e o não tem condições pode ser não tem condições agora. Acabaram por passar, imagina, por 10 anos de tratamentos de fertilização. Claramente agora hormonalmente, emocionalmente, psicologicamente, aquelas pessoas não estão em condições para passar por mais um processo de adoção e depois por passar por situações em que vão ter os filhos a bater-lhes a dizer tu não és meu pai. Estas pessoas não têm condições para isto. Pois, porque sabes que é curioso, não é? Isto não é cor-de-rosa, pois, gente. porque cria essa expectativa, quase como se, ou seja, criou-se aqui uma ideia de que a adoção é uma coisa complicada, porque o resultado pode ser mau, mas não se vê que o problema da adoção não reside exatamente na criança que vai ser adotada, porque isso é o que é. A criança nunca tem culpa. Mas aqui há adultos responsáveis que tomaram uma decisão porque acharam que iam estar a fazer uma substituição direta da criança que iam gerar e parir eventualmente. E eu sinto sempre que isso tem uma carga tão grande, mas vou dizer, eu em relação à parentalidade no geral, acho que a maior parte das pessoas que é pai e mãe foi pelos motivos errados. Não precisa de ser um casal homossexual, muito menos estar a adotar. Não, mas as pessoas estão a projetar uma frustração e uma tristeza delas numa criança que já tem as suas, claro. não é? Algumas que se calhar nem são reconhecidas porque são crianças muito jovens em muitos cenários e que se calhar ainda nem têm capacidade, arcabouço emocional para processar o que é a sua história passada e de repente ainda têm que levar com a mochila dos próprios pais de mas tu és o filho que nós não conseguimos ter e vamos-te buscar e ignorar completamente esta mochila que tu trazes e fingir que ela não existe. E fingir que ela não existe, não e agora navegar as se faz favor de nuances. ser grato porque eu fui-te buscar. Pois, mas mais essa da pessoa ainda Portanto, ter o peso. Vamos falar sobre a complicação do processo. Sim, exato. Eu explico a complicação do processo. Os coitadinhos. Exato. Há mais ou menos 1.600 pessoas em espera para adotar. Isto assim... 1.600 candidaturas. Ok. Portanto, entre individuais e de casal, estamos a falar de um universo de alguns milhares de pessoas. Então 1.600 pessoas que podem ser, na verdade, o dobro porque isto é a pessoa que se candidata em casal, é isso? Certo. Não. São 1.600 candidaturas. Que podem ter o casal. Podem ter uma ou duas pessoas. Ok. Candidaturas. Pronto. Por ano, nos últimos anos, têm tido sentença de adotabilidade, que é o veredito final para uma criança ser adotada. Quando sai essa sentença,
as responsabilidades parentais da família biológica são inibidas e a criança é encaminhada para a adoção, ok? Destes estamos a falar de cerca de 100 e tal crianças, 150, 180 crianças por ano nos últimos anos. Ou seja, só isto, temos aqui uma proporção à volta de 10% do universo de candidaturas, certo? Pronto. Em cima disto, 2/3 destas candidaturas querem bebés até aos 3 anos. Sim. E 2/3 das crianças com sentença de adotabilidade têm 7 ou mais. A sério que vamos dizer que o processo é complicado? Pois, isto é matemática, mais uma vez, Obviamente. factos contra factos, não podemos argumentar. Pois, mas isso é... Que as pessoas acham, tiveram tantos anos e depois nunca mais lhes diziam nada. Gente, é mentira. Não há outra forma de dizer isto, peço imensa desculpa. Pois, a maneira como eu vejo isso é tal coisa, vai adotar um gatinho ao gatilho, vai comprar o gatinho, no caso. Comprem peluche, E... nem falam, Pois, não surgem. mas no fundo é um bocadinho isso. Por acaso eu penso sempre nessa questão de adotar, porque eu acho que não conheço assim, que me esteja a lembrar assim superficialmente, alguém que me já não tenha manifestado interesse em adotar, mas as conversas na diagonal que já ouvi pessoas falarem sobre isso é sempre desse lugar de gostava de ter a experiência de, e a mim faz-me sempre uma certa confusão, porque eu penso, bolas, gostavas de ter a experiência de saltar de um avião, de... Não, e aquela frase bonita do eu quero ter os meus, mas depois quero adotar. Meu Deus, há tantas coisas aqui. Pois, exato, ou seja... As pessoas dizem-me isso a mim. Quando eu estou a contar alguma coisa dos meus, fogo, hoje estava... Por exemplo, ontem a minha filha estava perdida de sono. E ela é enorme, mas tem 8 anos, é pequenina. E eu estava perdida de sono, estava com um choro de bebê, com um choro de cansada. Imagina que eu estou a contar isto a alguém, e as pessoas muitas vezes respondem-me, mas isso até os meus, e os meus são mesmo meus. As pessoas dizem-me isto, percebes? Portanto... Há uma... a ideia de heroísmo à volta da adoção é porque as pessoas não conseguem conceber que o meu amor pelos meus filhos é porque eles são meus filhos. Estás a perceber? E, portanto, há um lugar de benfeitoria que me é atribuído que não tem nada a ver com a parentalidade. Mas sabes que isso é curioso, porque... Imagina... Agora estou aqui a pensar. Num casal heterossexual... Não sei quanto tempo tens para isto. Não, temos. Há aqui... Num casal heterossexual que tem um filho pela via natural, vamos pôr assim... Biológico, exato. Obrigada pela correção. Um homem não tem a relação biológica como a mulher também tem, mas tem esse tipo de raciocínio também, ou seja, é o meu filho, mas no fundo a única coisa que tu fizeste foi um donativo, porque tu não geraste aquela vida, ou seja, não participaste do fazer, que há muitas pessoas que se refugiam nesse argumento, de que cresceu em mim, é uma ligação visceral, não é? Portanto, há sempre tantas falhas nesses argumentos que me faz alguma confusão como é que as pessoas conseguem justificar o amor por uns filhos por serem biológicos e outros e não haver por não serem biológicos, quando a relação com um homem, isto de um homem porque a mulher, pronto, é a questão da gravidez e pode ter outro argumento, mas e ainda assim é dito, a sociedade diz, a mulher deu-lhe um filho, não é? A mulher deu um filho ao homem. Isto é dito, não é? Ou seja, porquê é que as pessoas se refugiam dessa maneira? Porque, sei lá... Ela nem lhe conseguiu dar um filho. Isto, quer dizer... E o peso. Patriarcado, portanto, a mulher engorda, carrega, enfim, entrega o corpo às balas e deu para dar um filho ao homem. Também donativo. Exato. Oferecer-lhe. Percebes? Portanto, quando chegas à questão da adoção, as pessoas não veem a coisa bem como filhos. Tu tinhas assim pessoas perto de ti que queriam adotar também e que entretanto deixaram a ideia por tua causa não, mas por reflexões que tu poderás ou não ter provocado, sendo que já tiveste esse tipo de diálogo? Que eu saiba, não. Pelo contrário, eu sei que houve vários processos a dar entrada depois de ouvirem a minha história. Acho que informação é poder, não é? Sim, porque as minhas histórias são histórias muito felizes, são histórias muito capazes, muito inspiradoras, de facto, as coisas têm corrido... Sim, é bom, acho muitíssimo bem. Não falando só das coisas más, há certamente muita gente que quererá fazê-lo pelos motivos certos, tal como e qual como vocês, portanto acho que isso é só inspirador, não é? Claro que sim, vamos lá ver. Quando eu falo disto porque repara uma coisa, quando as pessoas se atrevem a dizer, andaram não sei quanto tempo atrás deles a fiscalizar, e eles nem sequer tinham restrições, é mentira, não existe ninguém
que não tenha restrições e que não tenha pretensões balizadas em relação à criança. E sabes porquê que é mentira? Porque agora não sei números concretos, mas não há muitos anos, tem uma reportagem que havia cerca de 500 crianças com sentença de adotabilidade que ninguém as queria. Por situações, obviamente, muito complexas. Claro. Percebes? Mas adotar na expectativa de que não seja complexo é logo um erro à partida. Não, mas aqui estamos a falar de crianças com problemas muito sérios de mobilidade, de saúde, e vamos lá ver. Não tem mal ter limites de pretensões, aliás, só tem bem, só mostra Eu acho que é bom, consciência. é exatamente o que eu queria dizer. Eu disse sempre que tinha pretensões muito alargadas em relação às situações de saúde, e o Duda tem uma condição crónica com que vive, mas sempre disse, eu estou a adotar uma criança sozinha, eu não tenho condições para que ele... determinados contextos, não é? Mas acho que isso é eu ser não realista. posso deixar de trabalhar, não é? Claro. Se eu deixar de trabalhar, ele não come. Portanto, se eu tiver uma criança que precisa de mim 24 horas por dia, isto vai correr mal para toda a gente. Mas isso é ótimo. Mostra que coisa refletiste sobre o assunto. Eles não tinham pretensões nenhumas. É mentira. E depois também não é verdade que andem não sei quantos anos atrás das pessoas. As pessoas são avaliadas num prazo. A lei define 6 meses. Eu sei que há sítios neste país que, por falta de pessoal, porque quer dizer, em Lisboa nós temos, só na Santa Casa, para Lisboa e arredores, umas 15 equipas de adoção. Okay. Há locais deste país onde as senhoras da Segurança Social que fazem a adoção também fazem o acolhimento familiar, também fazem os abonos, também fazem... Impossível, claro. Não são polvos. E, portanto, obviamente que não dá para avaliar as pessoas em 6 meses nessas circunstâncias, e há gente a ser avaliada 1 ano depois de ter dado entrada do processo. Mas o que a lei diz é que as pessoas são avaliadas em 6 meses. Portanto, esta coisa de andaram 6 anos para lhes dizer se podiam ou não, e não andaram. Então o que é que aconteceu durante esses 6 anos? Estiveram à espera, tiveram na lista de espera. Não, ok. Ou seja, lista de espera para corresponder, para que a criança correspondesse às expectativas e às estas características. Quando tu és aprovada para a adoção, entras em lista de espera nacional. Ok, que são estas tais 1.600 candidaturas anuais que falas. Exatamente. Que é por tempo por fila de espera mesmo, é por tempo de antiguidade, que é outra coisa com a qual eu discordo profundamente. Pois, acho que isto tem que ser por poderia competência. Haver outros fatores de exclusão, acho não que é? Acho que isto tinha que ser por competência e não por... Mas se fosse por competência íamos cortar esta lista seguramente pelo menos para metade. Eu acho. Pois. E digo isto sem nenhum medo, por N situações que tenho assistido. E vamos lá ver, eu não estou com isto a fazer nenhum juízo de valor. Eu não estou a dizer que as pessoas não querem fazer bem. Estou a dizer que às vezes as pessoas não sabem e ainda não conseguem, têm os mecanismos, não têm ferramentas para ir buscar outras coisas, e é muito tentador dizer que a criança é mentirosa, que a criança é manipuladora, que a criança se porta mal, porque nós somos altamente comportamentalistas e, portanto, temos muito pouca capacidade de refletir sobre o que é que está por trás do comportamento. Repara, se os adultos não fazem isso uns com os outros ou com eles próprios, vamos pedir para fazer isto com crianças? Difícil. Crianças adotadas, Exato, percebes? É como a história do bullying. Bora usar aqui esta justificação do seu passado traumático como justificação para eu ficar mais em paz com isso. Eu faço tudo e ele é muito mal criado para mim. Porque as pessoas se colocam num lugar e colocam a criança... Pessoal, esta criança não tem um único motivo para confiar no adulto. Exato. Chegou a casa, chamou-te pai e agradece. Exato. Já é um passo. Portanto, vai ser difícil? Vai. Vão-nos dizer não és meu pai? Vão. Vão-nos espernear e dizer que se querem ir embora? Claro que vão. Claro. Óbvio que vão. Mais uma vez o problema das expectativas. Aquilo que nós temos que fazer é sair de cima de surfar esta onda do ego e perceber que aquilo não é connosco, aquilo não é sobre nós, aquilo dói, horrores, é das coisas mais difíceis da vida e já me aconteceu e não há muito tempo. Aconteceu-me 2 vezes, uma das minhas crianças dizer eu prefiro viver na rua do que aqui, e outra dizer-me tu não és o meu pai verdadeiro. Dói. Não é sobre ti. Não é sobre mim. Eles sentem aquilo, claro que não. Claro que não. Eles sentem uma dor gigantesca que nem que eu viva 90 anos vou conseguir entendê-la. Porque eles já passaram muito mais em meia dúzia de anos do que eu alguma vez passarei na vida. E, portanto,
Se não tens capacidade para te colocar neste lugar e perceber isto desta forma, por favor, não adotes. E por favor não tenhas filhos, arrisco dizer. Sim. Arrisco dizer, porque não fazendo uma comparação, porque acho que são cenários mesmo difíceis, mesmo diferentes de maternidade, paternidade, mas parentalidade, desculpa, mas acho que isso define aquilo que é o papel de um cuidador, que é tentares ao máximo, falhando sim, chorando sim, vivendo a frustração sim, porque certamente há dias em que tu também deves ter alguma reação ou alguma postura que tu depois vais-te a censurar e vais ter que te desculpar, com certeza. Mas regra geral, isso é o que define a parentalidade. É tu teres que constantemente meter o teu ego de parte e dizer isto não é sobre mim, não sou eu que sou horrível e está aqui uma situação que eu ainda não compreendo, mas vou-me esforçar um bocadinho para compreender, para poder relacionar-me com esta pessoa e que ela não me odeie de verdade. Exato. Passar ali a linha do... Há uma teoria na psicologia do desenvolvimento da criança que fala de que não há parentalidades perfeitas e estamos todos em busca do good enough. E eu não tenho uma dúvida sobre isso. Não é? Porque isto depois leva-nos a uma infinitude de pensamentos, que é, estas pessoas também passaram o que elas próprias nas suas vidas, não é? Porque há uma não sei se já viste, se quem nos vê já viu a adolescência fala um bocadinho sobre isto. Em tudo o que aquele pai fez, se não viram, passem, que é spoiler. Em tudo o que aquele pai fez para corrigir aquilo que ele passou na sua vida. E mesmo assim não chegou. E não vai chegar. Nunca vai chegar. Nem os filhos dos filhos dos filhos vão sempre cometer erros proporcionais. Portanto, em relação à adoção concretamente, é muito difícil sair deste lugar de dor, mas é absolutamente fundamental que nós percebamos que aquilo não é sobre nós. Que a criança está magoada, que está frustrada e que tem ali uma arma que sabe que nos vai magoar e, portanto, usa. Que é a única que tem também? Claro. Que é a única, quer dizer, já é grande o suficiente e pode ter danosa o suficiente. Não é? Quer dizer, deixa lá ver até onde é que isto vai. Deixa lá ver se ele até não vai fazer o mesmo que as outras pessoas fizeram comigo. Obviamente. Uma das minhas crianças, não há muito tempo, a caminho da escola, disse-me: sabes que eu... Estamos a falar já de algum tempo connosco, não é? Qualquer um deles. O Duda, 7 anos, o Isas e a Cacá vai fazer 2 anos. E há dias, uma destas 3 crianças, não interessa qual, disse-me: sabes que eu quando vim para aqui achava que era como já me tinha acontecido noutro caso, que ia lá uns dias e depois tu ias-me levar outra vez lá para casa. Passaram anos. E a criança disse isto. E ainda bem que disse, porque o facto de dizer isto e ter à vontade com esta abertura, partilhar, claro. Obviamente. Agora, é natural, não nos podemos esquecer que há crianças que, para além de todo o peso que é uma criança estar acolhida numa casa de acolhimento, há crianças que não estão lá pela primeira vez. Que já houve reunificações familiares e voltaram, que já houve adoções e voltaram. Há crianças que já voltaram 2 e 3 vezes. Portanto, que motivos é que eles têm para acreditar que desta vez é de vez? Quando eles não têm... A questão do ego é tu, Gonçalo, um dia acreditares, não, eu sou especial o suficiente para esta criança nunca pensar isso. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre as suas capacidades. É sobre vocês. Exato, mas no fundo é um bocadinho... É aquilo que eu digo, pá, não... Percebes? É aquilo que eu costumo dizer às pessoas. Isto não é sobre nós. E não é mesmo. Portanto, todo este trabalho de desconstrução que eu tento fazer diariamente no meu trabalho é muito para levar as pessoas a refletir, porque quando eu digo que nem toda a gente tem capacidade para adotar, não é um juízo de valor. Sim, nem é para anular à partida a hipótese dessa pessoa vir a adotar ou não, obviamente, mas se calhar ganhar um bocadinho de preparação antes, ou que também fazes, não fazes? Fazes consultoria para a adoção. Faço consultoria para a adoção com famílias que me pedem, nomeadamente uma das coisas que me tem acontecido agora ultimamente é a consultoria internacional, porque há várias pessoas portuguesas a viver lá fora que querem perceber como é que funciona o processo aqui, se podem adotar cá, e de facto é especial, é específico. É diferente, é específico. Tem outras regras, tem outras... não é uma adoção internacional tout-court, mas também não é uma adoção nacional. Há um departamento que trata desse tipo de coisas, que é a ACAI, a Autoridade Central da Adoção Internacional, que é outro mito que as pessoas têm de que a adoção internacional é que funciona e que é super rápida.
Mas porquê que não é. existe esse... É porque há menos pessoas, se calhar, a fazê-lo, então Não, porque acaba por aqui ser. há uns anos acontecia uma coisa. Não, nunca existe menos pessoas, porque a adoção internacional. Porque é que se criou este mito? Porque aqui há uns anos havia umas situações em que as pessoas iam de viagem e voltavam com umas crianças, não é? Ah, Para sim, alguns sim. países, a coisa. Há países em que a coisa, Mas por isso era feito exemplo. de forma ilegal ou não? Exatamente. Ah, ok, pronto, está respondido. Pois, Basicamente era é essa a isso, não ideia é? que eu tinha, que isso era assim meio um negócio Sim, há umas manhoso coisas. Há de se umas coisas. pagarem às famílias e tal, e Ai, portanto, desculpa. Sim, é uma coisa pouco transparente. pois, ou seja, depois mesmo a nível Assim para, burocrático é um bocado. assim para dizer o mínimo, é uma coisa pouco transparente. Ahm, mas a verdade é que isso encantou. É daqueles mitos urbanos que se criam. E depois A não está adoção muita gente a internacional é desmontar. que é. A adoção internacional só existe quando a criança não tem resposta no país de origem. Seja de cá para lá, seja de lá para cá. Ok. Ou seja, há uma pesquisa nacional para estas crianças, ou para esta criança. Não há ninguém das 1600, já que me dizem que isto é tudo muito difícil, eu depois chatei-me. Não há ninguém dentre as 1600 candidaturas que esteja disponível para responder a esta criança. Porque há características ou coisas na criança que as pessoas não estão dispostas a Certo, receber. certo. Bom, em 1600 pessoas não haver, realmente é um pouco complexo. Só nesse caso é que esta criança é encaminhada para a adoção internacional. Ok, e quando diz adoção internacional, ser adotada por portugueses no estrangeiro ou ser adotada por pessoas de outras nacionalidades De outras também? nacionalidades. Ah, ok. Como Pois nos é, pode acontecer a nós. Não é? claro. É exatamente igual. Ou seja, tu podes te candidatar, podes dizer a que país é que te queres candidatar, e se ninguém naquele país tiver. Se aquela criança não tiver resposta naquele país, pode vir para Portugal. Pois, mas Sendo isso que já. aí tens, para além de toda a história e de todo o peso, tens mais uma questão que A é a barreira cultura de cultural, origem. óbvio. Não é? Barreira cultural e eventualmente a bagagem familiar, ex-familiar, não sei, o que é que pode existir com que tu vais ter que lidar ou não lidar ou gerir, no fundo. E vou-te dizer, eu tenho 2 filhos não portugueses, Ok, 2 dos o Isas e a Cacá são de origem cabo-verdiana, ok, e é um tema. claro. E é um tema. Sabes que agora até estava a pensar, porque em alguns países, se calhar provavelmente muito mais em maioria africana, deverá ser mais fácil corresponder a essas pretensões que falas, porque como são países onde a natalidade é um problema e onde há muitos jovens a terem bebés, deve haver muito mais crianças até aos 3 anos, né? Este é o fascínio dos bebés. Portanto, deve ser muito mais fácil corresponder a este estereótipo da criança saudável, da criança que não tem muita bagagem ainda na vida. Portanto, se calhar esse fascínio também é um bocado alimentado aí para essa coisa mais exótica. O quê? Mas na E adoção internacional? sim, ou seja, pessoas daqui que se calhar não encontram as crianças Mas essas crianças não chegam à adoção. Essas Não. crianças. Não. A maioria delas não. Essas crianças lá não chegam à adoção, porque eles têm, nesses contextos em que estás a dizer, Uhum. nomeadamente em alguns países africanos, eles têm um sentido de comunidade muito Pois diferente. E é, têm 10 e 15, mas estão lá e todos. estão todos, Tem muito claro. pouco, não há calçado, só há arroz, mas eles dividem aquilo tudo e ninguém sai Sim, sei dali. bem. A menos Já que, aprendi grandes coisas nesse contexto. a Acho que menos, é. a menos que, numa situação particularmente grave, Sim, alguém que ali seja meta a grave, não mão. é? Porque de resto, Pois, mas há poderia um ter a ver com sentido de isso. comunidade bastante mais forte do que aqui. Sim, E eu sim. vejo, é esta questão de identidade de cultural, eu vejo-a muito, especialmente no ISAS, que estamos a falar de uma criança que ainda nasceu lá, a Cacá já nasceu cá, mas que não tem uma memória daquilo. Veio de lá com menos de um ano. E Ok. vê uma bandeira de Cabo Verde e os olhos brilham. E vê um mapa da ilha onde nasceu e sabe exatamente qual foi a cidade em que nasceu. E ouve Lura e dança como ela. E o ano passado estávamos a passar no Algarve, onde passamos férias, e estava um concerto de uma mulher cabo-verdiana e eles param imediatamente. Portanto, quem acha que a cultura não grita, ai, grita, grita. Sim, a Ai, a grita, tua grita. origem tem que estar, de alguma forma, vai ter que se manifestar, e é outra coisa que os pais depois têm que se responsabilizar por conservar ou navegar da maneira que souberem e abraçar um bocadinho isso, porque, mais uma vez, não Opa, a é nossa sobre eles. casa é Acho que isso deve ser giríssima, muito giro sabes? para vocês Porque aprenderem também com isso. o Duda também não é aqui de Lisboa e, portanto,
é de outra cidade e posso dizer a região, é Minhoto. E portanto lá em casa aquilo é uma festa porque ouve-se morna e come-se. Olha, ainda agora um irmão de uma grande amiga minha trouxe maracujás de Cabo Verde. E Muito bons. come-se maracujás de Cabo Verde e ouve-se folclore e nós estimulamos muito isso e Isso nada também traz disto, riqueza à vossa família, não é? obviamente, Não é uma coisa obrigatória, obrigatória não, de uma pressão, uma obrigatoriedade de que vocês. todo. É uma coisa gira, não é? E Veem isso repara, como uma e é forma. integrativa, porque eles não nasceram aqui. E a partir do momento em que tu aceitas isto, E se virem isso como uma mais-valia, não é? Se vocês pais só olharem para isso, não, isto é uma coisa que tu tens boa, vamos fazer disto uma coisa boa, vamos claro, abraçá-la e não rejeitá-la ou fazer com que tu claro, sintas que isso foi feio e mau e. obviamente. E o mesmo se aplica a toda a história da criança, sabes? É o Que é outra. reprogramar, não é? Claro, O dar o porque repara, significado, entender, não há acolher. rigorosamente nada que tu possas fazer que vá mudar a história da criança até ela ter chegado a ti. Só que Portanto, vem depois. só o que vem depois. E o que vem depois pode fazer toda a diferença no que veio antes. E estar apaziguado com a história da criança é meio caminho andado para o sucesso desta relação. Porque os meus filhos nunca me ouviram, nunca. E, enfim, eu espero que nunca ouçam a dizer um comentário de julgamento às suas famílias biológicas. Pelo contrário. Pelo Porque contrário. nestes cenários existe esse contacto, ou seja, são pessoas com quem. Isto é a formalidade que eu não faço ideia, mas vocês têm. Há casos e casos, não é? Não têm sempre uma ligação com a família biológica. Há Em pessoas. Portugal não existe o hábito, nem a doutrina de adoções abertas. Adoções abertas são adoções em que se mantém o contacto com as famílias biológicas. Mas não se tem o hábito porque as pessoas não querem, ou não se tem o hábito porque é. Não, E a lei não abre grande. Antigamente havia claramente na lei adoção aberta e adoção restrita. Mas quando falas de envolvimento da família biológica, falas de envolvimento emocional ou presença, ou falas de envolvimento até formal, burocrático? Como é que Não, isso. falta tudo, ou seja, a partir do momento em que é feita, em que sai a sentença da adotabilidade, aquele pai e aquela mãe são indivíduos das responsabilidades parentais. Portanto, perdem direitos e deveres sobre aquela criança. A partir daqui, mas repara uma coisa, nós vemos sempre isto de uma perspectiva de uma criança em risco. Uma criança em risco, e é sempre uma criança em risco. Agora, que tipo de risco? Imagina uma situação de uma pessoa com algum tipo de problema de saúde mental, que até de uma forma involuntária engravidou, Ou adições, ou tantas coisas, não é? Aí. certo, mas o facto daquelas pessoas não terem condições para tomar conta daquela criança não quer necessariamente dizer que seja uma ameaça iminente. Exato, ou que não possam contactar com. Por isso é que eu te estou a Obviamente. perguntar se No isso é nosso uma caso, coisa nós aberta. ainda não iniciamos esse processo, mas Ok. é uma coisa que Mas temos... é uma decisão vossa? É, Ok. Vossa com a criança, no fundo, se tiver idade claro, para, não é? claro. Ok, interessante Os estudos porque. dizem, os estudos mais recentes dizem que esse contacto atualmente com o passado, e portanto não necessariamente apenas com a família biológica ou com o pai e com a mãe, podemos estar a falar de irmãos Sim, sim. por aí no mundo, tios, tias, avós, esse contacto mostra benefícios, dizem os estudos, em ser feito até aos 13. Faz-me algum sentido Porque para não levar mais supostamente a essa partir mochila daí. para a adolescência. Ok. Eu Ou imagino seja, que seja isso. não acontecendo a partir daí, acontecer apenas numa idade já mais adulta e Não mais sei, formada? não sei, eu acho que cada caso é um caso. Pois, há muitas E especificidades vamos aí lá que- ver. E há casos em que não é de todo possível. Claro, nem benéfico, não é? E vamos lá. O regresso eu acho que é sempre importante. O ir lá mais uma vez, nem que seja para fechar o ciclo, é sempre importante. Pois. Porque estas crianças normalmente saíram de lá numa idade em que não tinham capacidade para perceber o que lhes estava a acontecer. Portanto, o closure é sempre muito importante. Seja para... Eu conheci há pouco tempo uma situação de uma jovem que acabou por se cruzar agora há pouco tempo com a família biológica e Mas propositadamente? sim, Ok. e eu perguntei-lhe o que é que sentes e ela disse-me agora sinto-me completa Pois, eu acho, com tudo. mais uma vez, isto é também estarmos a poetizar Quem um pouco a sou? coisa, mas Não é acho não, que não é não, Sara, porque quem sou eu para julgar aquelas pessoas?
Não, claro, Quem é que mas... me garante que eu conseguia fazer melhor nos sapatos daquelas pessoas? Não, eu não te digo isso nessa ótica. Acho Agora, que algumas pessoas talvez não tenham a estrutura... Pessoas, crianças, adolescentes, adultos, já, whatever, tendo sido adotados, depois podem não ter a estrutura para conseguirem lidar com esse óbvio, encerramento. É isso mais que eu do te quero que dizer. isso, e mais do que isso, pode não ser seguro, pode não ser Claro, saudável. por isso é que eu Ou estou a seja, dizer. e estamos a falar aqui O de uma cenário situação... ideal, em que isso pode acontecer com segurança Exatamente. e fechar esse ciclo. O Acho que isso Duda é... já nos perguntou, aliás, houve um dia que na véspera do Dia da Mãe, ele falou sobre isso e disse, olha, Dia da amanhã mãe. no Dia da Mãe, Exato. eu disse, olha, já que amanhã é Dia da Mãe, eu na minha meditação vou agradecer à tua mãe biológica a tua vida. Se tu quiseres fazer uma oração, qualquer coisa que sintas vontade para lhe agradecer, ele disse, eu não quero. Disse, muito bem, eu quero. Porque a tua mãe e o teu pai biológicos deram uma pessoa mais importante da minha vida. Portanto, eu vou agradecer a tua vida à tua mãe biológica. Como é que ele fica depois cá a pensar naquilo? Ou aquilo Fica depois... imenso. Assim, ai, agora é que me lixaste. Não, ele pensa imenso sobre isso. E E com a nós idade vai falamos, processando essas coisas e nós todas. falamos recorrentemente. Ainda por cima, há coincidências engraçadas. Há um avô de uma das crianças que tem um nome parecido com um de nós, Ok. nome e apelido. Portanto, há aqui uma série de... E nós exploramos isso. E as simbologias que isso podem ter, que Claro. isso pode ter e o que é que cada uma quer... Como é que cada pessoa quer dar significado a isso? Claro, vamos lá ver, tu não podes, em relação à história, não podes fazer nada, É a só não ser aceitar que ela lá está. ressignificá-la, não é? E aliviá-la e não julgar aquelas pessoas. Ninguém nos garante que faríamos melhores. E a vida Ensina. é suficientemente grande para nós tropeçarmos quando menos esperarmos. Portanto, não percebes? Há muitas coisas que acontecem que nem sequer são justas. Há crianças mal retiradas neste país. Há crianças que deviam ser retiradas e infelizmente morrem lá às mãos das pessoas que as rodeiam. Portanto, calma com o julgamento, porque Sim. ninguém aqui é super-herói. Não ninguém temos aqui... todos... Claro, Temos todos telhados de vidro. claro. Não temos todos a Obviamente. capacidade infinita. Sabes que nessa situação eu ainda penso assim, bolas, portanto, os casais homossexuais eu estou mais próxima, assim, vá, de dois que têm bebés e que lidam muito com essas convenções do dia-a-dia sobre o pai e a mãe. Agora falaste do dia da mãe, estava a lembrar-me. Sobre tantas essas coisinhas do dia-a-dia, essas microagressões que depois são rejeitadas pelas escolas, pelos locais de saúde, e fica a pensar, ou seja, vocês já têm a questão de a homossexualidade, depois a adoção, a descendência. Imagino como é que isso não levanta questões depois sobre, em dinâmicas, especialmente de escola, que é aquilo em que eu penso mais a nível de, sei lá, dinâmicas de vamos fazer a árvore genealógica, que é uma coisa que eu acho que ainda deve acontecer muito, ou o dia da mãe, dia do pai, o dia dos avós. A árvore genealógica é uma coisa que eu penso muito, até porque no outro dia estava a fazer uma da minha família e pensar assim, bom, isto na escola fazia-se assim, então as crianças que são adotadas, como é que fazem? Temos tempo. Temos tempo. Tu não fazes esta. Se quiseres vais fazer cambalhotas. Tu não precisas. Olha, eu já tive inclusivamente uma situação que não foi uma microagressão, é que foi uma agressão. Eu já falei de bullying por parte de professores, ele existe, a psicologia estuda isto, é uma situação... Que na maior parte das vezes vem de ignorância, não é? É-me indiferente de onde é que vem. Não, não é que tu tenhas algo a ver com isso, mas... O bullying assimétrico é uma coisa muito, muito grave e enfim, quem quiser pesquisar o que é que significa o bullying assimétrico entre pessoas numa posição assimétrica claro. é infinitamente mais pesado, mais perigoso, com mais consequências. E, portanto... a minha total intolerância. Não, acho que é assim que deves fazer as coisas. Há coisas que se tenta entender e que se leva a bom porto, há outras que não se... E eu já tive uma situação em que depois de uma discussão com uma professora recebi uma árvore genealógica em casa com o nome da mãe e o nome do pai. Porque era o trabalho de casa da criança. Espera. Eu discuti com a professora por mensagem. E depois disso... E nesse dia, a criança a quem isto estava a acontecer, um dos meus filhos, traz para casa uma árvore genealógica com o nome da mãe e o nome do pai para fazer. Então, mas o que é que Portanto, essa pessoa pensou? Esta pessoa não pensa. Pronto, exato. Não pensou. pensa. Pronto. Aqui chegados. Como é que tu lidas com isso? Muito mal, porque eu tenho muito mau feitio. Não acho que seja mau feitio. Pois, acho que isso não é mau feitio. Tenho a certeza que ela achou que era, mas eu não acho que isso seja mau feitio. E vamos lá ver. Claro que aqui temos uma intenção declarada. E temos outras. Sim, isso é uma guerra das minhas aberta. crianças estava a ser acompanhada
pela psicóloga escolar, e como o documento formalmente, se toda a vida disse, tem que ser assinado forçosamente pelo pai e pela mãe, eu olhei para aquele documento e disse, eu não assino este documento como está. É que o documento é feito no Word, ou Obviamente. dá para usar Pá, as se me disserem teclas assim, e mudar. é um impresso com papel químico, já não é do teu tempo, é um impresso com papel químico para preencher com bolinhas, e ainda temos aqui 70 mil exemplares, e para não mandar fora, não se importa de riscar, eu dou de barato. Tudo que é informático, que é mais ou menos 99,9% das vezes, lamento, mas eu não corroboro. E não corroboro por uma questão muito simples, e para quem nos ouça, que isto fique mesmo muito esclarecido. Não é uma embirração, a agressão vem do lugar em que tu obrigas todas as famílias a enfiarem-se no modelo. E, portanto, aquilo que tu estás a dizer àquelas famílias é que elas são menos famílias. Aquelas famílias é aquelas crianças. E eu passei isso a minha vida toda enquanto homem gay. E eu não vou permitir que os meus filhos passem naquilo que está na minha orla de ação. Portanto, sempre que nós dizemos risca mãe e escreve pai, estamos a dizer que o correto é mãe era e mãe e pai. e se tu quiseres encaixar-te, rasuras o correto. Claro. Estás a riscar o que é correto para caber. E eu não preciso de riscar nada para caber em lado Sim, tu nenhum. estás a fazer uma exigência daquilo que se costuma dizer que é o bare minimum, não é? Que é ali, tipo, eu não estou a pedir nada. Ainda por cima, estamos a falar de um papel. Não é nada por ir além, não, estamos a falar de um papel que é uma que coisa muito impresso no simples. Word. É mesmo à vontade. Eu disse, eu não assino. E depois isso traz a movimentos de teres que mudar de escola, mudar de professores e teres atitudes mais Certo, radicais. é assim, eu mudar de escola e mudar de professor a ter que acontecer é in extremis, porque há aqui depois um equilíbrio entre Depois tens que pôr na balança o que é importante, o que é que não é, não é? Claro. Qual é o mal menor para aquela criança naquele contexto, não é? Mudá-la. Sim, Ou se seja, calhar tu temos preferes aqui um continuar a ser... elemento destabilizador, mas e tudo o resto? E os outros? É securizante? A criança gosta de estar aqui? É tudo ótimo menos. Então temos é que tentar sanear o comportamento daquela pessoa. O pai com mau feitio pode continuar a manter-se alerta e as outras coisas boas são justificáveis. Justificáveis e portanto, mas é uma... É um dia, deve ser um dia a dia. Vocês continuam a sentir discriminação? Ninguém me ofende diretamente na rua por me ver com o meu marido e com 3 filhos, 2 deles negros, como é evidente. Ninguém me agride dessa forma. Pelo contrário, ainda na praia... Bem, o ano passado na praia, eu também já falei sobre isto, o ano passado na praia ficámos tão constrangidos, eu e o Miguel, que nos remeteu para o nosso lugar... Foi uma revitimização do nosso passado e nós tivemos que sair da praia, porque inclusivamente havia mães a ir buscar os filhos porque estavam a brincar com os nossos. Foi muito traumático. Não, pronto, foi uma exceção total, nunca nos tinha acontecido isto num lugar público desta forma, pelo contrário, normalmente há poucos dias fomos à praia. As pessoas também são curiosas, numa perspectiva simpática às vezes, se calhar também. Muito. Há dias fomos à praia e eu ouvi uma senhora dizer, pá, que amor de família, coisa tão querida. Porque é muito evidente. Repara, os nossos filhos não têm, os nossos filhos e a nossa filha não têm, e obviamente ainda bem que não têm, nenhum filtro para não nos chamar pai, em lado nenhum, claro. Como é evidente. Portanto, as pessoas rapidamente se apercebem que nós somos uma família e normalmente as pessoas interagem muitíssimo bem. Agora, a discriminação não é só... Sim, não é só evidentemente irem chamar-te um nome, claro, ou mandarem-te uma cadeira na cabeça. Pronto, e a discriminação estrutural é muito mais difícil de desmontar. Porque se parte do princípio... E repara, eu não estou só a falar dos meus. Imagina, porque repara, nas crianças adotadas, estas crianças vieram, obviamente, de uma mãe e de um pai. Mas hoje em dia existe gestação de substituição, existe procriação medicamente assistida independente para a mulher. Sim. Portanto, o conceito de que toda a gente tem mãe e toda a gente tem pai é mentira, meus senhores. Sim. Os meus filhos têm 2 pais. Não têm mãe neste momento. Tiveram uma progenitora, porque são coisas diferentes, mas os meus filhos têm 2 pais. É o que diz a lei, é o que dizem os documentos de identificação deles. Portanto, não têm mãe. Portanto, esta coisa de que toda a gente tem ou teve, já nem sequer é verdade. Pois. Já nem sequer é verdade. É verdade. Porque nós não podemos confundir
o sêmen masculino ou o óvulo feminino com uma mãe e um pai, por amor de Deus. Sim, uma Em das minhas 2025, melhores amigas tem um filho que o tem sozinha. E nós falamos várias vezes, até no início ela comentava que em muitos momentos tinha que corrigir as pessoas sobre o pai, não é o pai, é o dador. Obviamente. Não é o pai da minha criança, esta criança não tem pai, é o que é um dador. E nós temos Foi que um nos dador pelo qual eu habituar. paguei e movimentei-me a uma clínica portanto nós falávamos já várias vezes sobre Obviamente, essas percebes? coisas. Toda a gente tem pai. Ninguém é filho. Ou filhos. Há uma As pessoas gigantesca nascem de um sítio, mas agora Nascem- a nomenclatura serve para qualquer coisa e a linguagem serve para nos ajudar e Obviamente. pai e progenitor, Obviamente, são felizmente, coisas têm completamente significados diferentes. E esse senhor nem sequer é progenitor. Exato, não, neste caso então uma nem célula. é literalmente dador, é o nome que se dá a Obviamente, é dador. dador, nem sequer é Portanto, progenitor. Yeah, é isso. Portanto, é importante que nós comecemos a chamar os bebês pelos nomes e que não assumamos que cabemos todos dentro do mesmo pacote. Não cabemos. E com essas dinâmicas na escola, o que é que eles trazem para casa disso? Bom, eu estou só a pensar nessa história da árvore genealógica. Tu recebes uma afronta dessas, pá, o que é que uma pessoa faz? É assim, bom, vou fingir demência e já discutimos, não vou comprar de novo? Não, mandei-lhe um e-mail a dizer que os meus filhos e a minha filha nunca, em circunstância alguma, fariam Bem, para já, acho altamente questionável a utilidade de uma árvore genealógica. Sim, No para quê? primeiro A não ser que ciclo. seja uma atividade que a própria pessoa decide fazer Claro. por autorrecriação e procurar, qual é que é a Depois, utilidade se real? eventualmente é programático e há uma indicação para fazer, as minhas crianças, os meus filhos e a minha filha não fazem nenhum trabalho que não esteja absolutamente adaptado à família deles, porque se os outros têm uma árvore genealógica adaptada à sua família, não é por serem maioria que têm mais direito que os meus filhos. Portanto, os meus filhos farão a sua árvore familiar, Porque ela enviou o genealógica. enunciado, ela Sim, enviou o documento para fazer em Sim, casa. sim. Ok, E os meus filhos farão uma árvore familiar e não uma árvore genealógica, exato. porque nós não temos acesso a toda a informação genealógica, porque genealógica vem de gene, Sim, e mesmo gene tendo, é biológico, mas mesmo portanto, tendo qual é que é a obviamente, estrutura obviamente. escolar ou seja, obviamente. para uma criança que está dentro dessa árvore genealógica ainda existindo nessa vida familiar, é só rever os nomes do passado e inserir. Para as vossas crianças fazerem isso, é um revisitar Claro, desses lugares que claro. não está a ser supervisionado por Claro, pessoas portanto, apropriadas para isso. a minha filha poderia fazer uma árvore familiar sempre e quando receba um enunciado adaptado à sua realidade. E feedback. E não fez. E depois, porque isso é muito depois difícil. nada, depois as pessoas são ótimas na afronta, mas quando tu lhes quando Sim, recebem o eu sou argumento aquele pai construído. que, ainda mais agora a estudar psicologia e cada vez mais interessado no desenvolvimento da criança, eu sou aquele pai que pesquisa estudos e manda-lhes estudos. Segue o link, Sim, sim, sim. segue em anexo. No outro dia, sim, montes Genial. de vezes. No outro dia mandei um e-mail com 6 estudos Ou diferentes. como é agora seres eleito tipo delegado de turma ou assim, tornaste o pior pesadelo de todos os professores já dessa escola. Já fui até presidente da Associação de Pais. Não quero mais. Não, acho que isso é mais problema, não é? Yeah. Acho que podes lidar com aqueles que já te vão Sim, surgindo à porta de casa. Sim. Portanto, acho que não Não precisas quer ir por aí. mais. Não, Sim, percebo. Mas porque isto os dá muito trabalho. miúdos, mesmo os próprios miúdos, depois lidam com essas coisas de maneira diferente de nós adultos, não é? Sim, vamos lá ver, o preconceito está por todo lado, mas eu tento sempre esvaziar o preconceito. Sim. Houve uma vez que a minha filha chegou a casa e disse: "Oh, pai, hoje na escola disseram que eu era preta." E disse: "Oh, filha, branca é que não és." Sim. Não és. Simplificaste logo a coisa. Obviamente, porque sabes que eu acho que o insulto se esvazia quando tu expões o ridículo do insulto. Sim, sem dúvida. Mas isso é o que acontecia com aquelas coisas do paneleiro e do gay. Claro. Foi assim que as pessoas Claro. achavam que isso era uma ofensa a uma determinada altura, até se perceber, mas é verdade. Então, se eu sou, onde é que Claro. isso é ofensivo? Claro, eu lembro-me sempre não sei se foi creio que foi nas últimas autárquicas, o Adolfo Mesquita Nunes era candidato pelo CDS à Câmara da Covilhã, salvo erro. E escreveram gay num cartaz. E a equipa dele ia retirar o cartaz e foi ele que disse: "Não retirem. Não está lá escrito nenhuma mentira." E não tem mal nenhum. Factos. E não tem mal nenhum. Percebes? Sim, ou seja, não vamos é esconder preciso- isso como se isso fosse efetivamente ofensivo. Claro, nós é que temos que esvaziar o insulto. Quem é insultado tem que mostrar o ridículo. Porque quando eu disse à minha filha: "Branca é que não és",
E isso não tem problema nenhum. É o quê? Aliás, não há. Esta semana estávamos a falar sobre a biologia, a melanina, a evolução das cores da pele dos seres humanos ao longo da história e estávamos a falar de que é um pigmento de reação à exposição À exposição solar. solar. Que há mais e menos em determinados países, em De determinadas acordo com a zonas do exposição mundo. solar, E por isso é que as pessoas ficaram com determinada cor ou determinada falta de cor. obviamente, porque Exato. a Por isso é que se evolução torna assim ridículo. determinou. Claro, até porque, quer dizer, para quem não sabe, a pele negra foi a primeira pele humana. Exato. Portanto, As pessoas não estão preparadas para essa para conversa. esta conversa, Acho que ainda não. percebes? Portanto, acho que quando esvazias o insulto, Sim. eles na escola disseram que os meus pais eram gay. E novidades. Então e tu não sabes que somos. Exato. Filha, não sabes. Não, por acaso o Duda, ele era mais pequenino. Só se apercebeu que nós éramos gays mais tarde. Não, ok. Já Por nós éramos comparação, namorados. por comparação Não, com porque lhe outras disseram, ele pessoas. perguntou: "Oh, o facto de vocês serem dois homens e meus pais faz de vocês gays." Ah, E ok, o calma, conceito. grande confusão. Não é porque somos teus pais, mas sim o facto de sermos dois homens faz de nós dois homens homossexuais. E pronto, depois explicámos-lhes Depois fica simplificado e ele arruma com o assunto e a vida segue como se nada, Sim, porque claro. isso não é importante para eles como é para os Claro. adultos. Claro, obviamente. Infelizmente é isso. Sabes, assim, o último tópico que eu tinha aqui pensado, porque uma coisa que eu já falei com uma outra pessoa que são enfermeiras de obstetrícia sobre haver muito casais homossexuais, especialmente homens, porque são os que estão mais limitados nisto que eu vou dizer, que recorrem muito a barrigas de aluguer, amigas ou conhecidas ou pessoas a quem eventualmente pagaram para ter filhos e eu vinha a pensar sobre como isto às vezes pode trazer alguns outros problemas, mas depois pensei, mas também às vezes deve haver situações mesmo difíceis em que um casal quer mesmo ter filhos, em que realmente as vias que lhes são propostas não são nenhuma delas é assim tão linear. Nunca tinhas pensado em ter filhos sem ser por via da adoção? Ou... Não faço questão nenhuma. Conheces alguém que pense nisso? Porque conheço várias pessoas que têm, inclusivamente. Pois, porque a e questão repara, da barriga de aluguer... há em Portugal uma questão que, na minha opinião, decorre diretamente do patriarcado. Há uma questão de uma discriminação gigantesca entre homens e mulheres. Neste caso, contra os homens. Porque Sim. a mulher tem acesso à procriação medicamente assistida, e os homens não têm acesso à gestação de substituição. Por isso é que te digo que é uma coisa tão e desigual. isto vem do patriarcado, isto Sem vem da dúvida. proteção da pureza e da castidade feminina, de que a mulher, o óvulo é a vida, ou seja, um espermatozoide está tudo bem, não é? O sêmen do homem É o que é. uma célula. Há tanto. O óvulo é O imaculado. o sacrossanto feminino, é o sagrado feminino, é o imaculado. A gestação, E a gestação era é isso, o a milagre gestação. da vida e não se pode, percebes, naquele lugar de manipulação do corpo da mulher, mais uma vez, não é? Claro. Porque, quer dizer, a mulher mesmo que queira gerar o filho de outra pessoa está impedida por lei. Pois, por Mais isso uma vez acaba a por... mulher, claro, isto prejudica toda a gente. Sim, acaba por gerar estas situações. Eu até estava a falar com ela, a minha conhecida enfermeira, que isto a nível burocrático, formal, emocional, há tantas coisas que depois acabam por ser tão difíceis, né? Já é difícil só por si, mas depois é uma amiga, e depois de repente há ali uma ligação emocional, então afinal se vão ser 3 pais, E desprotege ou toda a depois gente, sabes? ninguém está protegido e salvaguardado, e depois houve dinheiro envolvido e Porque na gestação quem é que te vai e proteger? aí entras em questões legais muito profundas. Claro. E na gestação de substituição, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é que a gestante não contribui geneticamente em nada para aquela criança. Ou seja, Sim. o óvulo é de outra dadora. E, É apenas uma pessoa que está no forninho, é o forninho do bebê, Exatamente. não tem qualquer ligação. Exatamente, Pois, percebes? mas É muito. Agora, claro, e nessas inseminações caseiras que acontecem muito mais do que as pessoas possam imaginar, isto é um bocadinho ignorar o óbvio, não é? Sim, quando ela me dizia isso eu pensava assim, mas como é que isso... é fácil perceber, imagino para quem faça 30 mil partos por dia, às tantas já consegue compreender perfeitamente Claro. quem é que é casal, quem é que não é, quem é que está zangado, quem é que não está, quem é que são amigos, quem é que são, olha, Claro. que não tem qualquer tipo de pessoalidade nem intimidade. Claro. E ela diz, isto acontece com muita frequência e o nosso trabalho é fazer com que aquele parto seja o melhor possível para aquela mulher e o resto
o que as pessoas estão a fazer nós não sabemos, não temos envolvimento. E eu penso, mas então deve acontecer isso 1500 vezes e tens e uma é o último situação... recurso para muita gente, acredito eu. Claro. Ou seja, porque como nós falamos da adoção, não é um recurso, não é uma via para toda a gente, não é? E quem tem consciência disso não tem mal. As pessoas às vezes dizem, pois eu acho muito bonito, mas eu acho que não era capaz. Então ainda bem que não adotaste. Ainda bem que não. Eu costumo dizer isso às pessoas que me dizem que não querem ser pais. Então ainda bem que não vais ser. Exato. Ainda bem que não, porque tu estás a ser uma ótima mãe ou um ótimo pai por não seres. Obviamente. O problema é quando as pessoas não têm arcabouço e se metem... Sim, mas eu quero tanto ser, eu quero tanto ver uma criança a crescer. Não projetes os teus sonhos falhados numa criança, por favor. Mas acho que é um bocado isso, deve ser bem difícil e penso imensas vezes nisso, que, por exemplo, na minha ótica, se eu quiser ter um filho, é relativamente fácil, fácil lista de espera ou fácil indo e desembolsando uns milhares de euros, mas é fácil, ou seja, o acesso não vai ser vedado, portanto eu vou poder fazê-lo sozinha ou com uma mulher e eu penso... E se fizeres com uma mulher, a criança é registada com o nome de duas mães à nascença. Com o nome das duas, exatamente. E bem. Mas ou seja, o processo já está, também teve que passar as suas dificuldades, mas pronto, é um processo que já está, de certa forma, está dado como normal e aceito. E vamos ver até onde é que isto vai. Mas, portanto, eu penso, dois homens que reconheçam claramente que não preenchem estes requisitos para serem pais via adoção e depois querem ser pais na mesma, então o que é que fazem? Vão ter que ir desdobrar, só vão inventar. E depois, vamos lá ver. Que tipo de vida é que vais ter a seguir isto? E há pessoas que fazem questão de ter filhos biológicos e está tudo bem. Claro que está, mas o problema é não ser possível fazê-lo com a paz de espírito, emocional, tranquilidade, a nível mesmo de saúde, não é? Porque isto levanta outras questões, com barrigas de aluguer no estrangeiro, são pessoas que passam por imensos processos e procedimentos, para serem apenas aquele forninho funcional e aquela mulher ter tudo reunido para ser o melhor forninho possível. Agora, aqui, se eu falar agora com uma amiga, Maria, queres aí... faz aí o meu bebê, e de repente a Maria vai trabalhar, vai à vida dela, eu sei o que é que a Maria está a fazer. Sim, como é que isto acontece? Claro, é dificílimo. É dificílimo e há uma... Eu não acho que a gestação de substituição em Portugal seja um tema pacífico, porque acho que culturalmente nós estamos muito pouco preparados mas atenção, quando eu digo que estamos pouco preparados, não quer dizer que eu não acho que deva ser. Sim, deva vamos avançar. Preparar. Claro, e estamos a falar disso precisamente porque é isso, é obviamente, importante ser falado. Eu acho que é um tema. Agora, haverão, e vamos lá ver, não há só a gestação de substituição. O Brasil tem, por exemplo, a barriga solidária, que é uma situação altruísta que alguém da família decide acolher uma criança, gerar uma criança. Sim. Eu acho que isto tem muito a ver com os construtos sociais que nós temos à volta da gestação. A gestante é mãe há só uma e aquelas coisas todas que socialmente fomos construindo. Porque se nós virmos a família através dos afetos e a existência através das células, resolve-se muita coisa. Acho que no fundo a resposta para tudo isto era um bocado isso, era começar a ver a parentalidade mais focada nos afetos e no amor do que na biologia. Até porque, se nem quisermos isto um bocadinho para terminarmos, se nós virmos um pouco a sairmos desta ótica da comunidade LGBT especificamente, nós temos muitas pessoas que foram criadas pelos avós, que foram criadas por pais divorciados, por mães solteiras, pais solteiros, e que tiveram vidas provavelmente muito mais funcionais e felizes por ser nessa condição do que se fosse com o pai e a mãe ali a figurinha. Quantas pessoas, não é? Quantas pessoas tinham... Eram caixeiros viajantes e andavam pelo país todo e em cada porto um amor e várias famílias e eram as mulheres que ficavam... Eu costumo dizer que a família tradicional só existe e sempre só existiu num sítio, na cabeça das pessoas. É verdade. Olha, obrigada por terminares dessa maneira. Olha, no final dos episódios, primeiro, a sério, obrigada porque acho que deste aqui coisas muito, muito interessantes e muito fixes e já me ensinaste qualquer coisa hoje, foi bom. Muito bom. Qualquer coisa não, muitas coisas, no fundo muitas coisas. Vou pensar noutras. Nós quando terminamos os episódios falamos sempre, normalmente quando estou sozinha sou eu, mas quando tenho um convidado, uma convidada, falamos dos nossos, assim, um momento especial, feliz da semana.
Portanto, uma coisa que tenha acontecido na última semana ou nos últimos dias, que tenha deixado particularmente feliz, e não tem que ser nada megalómano, assim, uma conquista wow. Às vezes pode mesmo ser essa pequena coisa que para ti foi muito especial. Eu sei Se tiveres exatamente várias ou uma, sei exatamente o que foi. Foi manda vir. no domingo tivemos o primeiro dia de praia em família deste ano. Foi uma coisa várias vezes adiada, o tempo instável, e a coisa mais maravilhosa é vê-los a rebolar na areia e no mar, horas Ali infinitas, uma a rirem à representação de gargalhada. família, não é? Tá bom. Nesses momentos não pensas às vezes que querias assim parar o tempo e tirar fotografias com a cabeça para te lembrares, e parece que estás assim numa experiência fora de corpo de Sim, isto está a acontecer, isto sim. está a ser uma possibilidade. E Eu imagino di- que para ti então eu- ainda mais isso Eu às costumava vezes. dizer ao Duda que eu ia enfiar numa caixa de sapatos para ele não crescer. E sim, pá, mas eu acho que a parentalidade de facto reformata o que realmente importa. Sem A dúvida. verdadeira parentalidade. E, portanto, sim, ir à praia num domingo de 40 graus ao fim da tarde, porque durante o dia não Não podíamos, dava, porque senão eram tostas. eram tostas, e chegar lá e ter 2 horas de Família, diversão, caramba, tão bom, descontração, isso é precioso. tão bom. Olha, o meu momento feliz da semana até foi ontem, que fui convidada pela CPCJ da Amadora para ser júri de um pequeno concurso que eles Sim. fazem anualmente, e até ia pensar como era giro que eu ia gravar contigo a seguir, e estava a pensar sobre tanto trabalho que tantas pessoas devem passar diariamente, às vezes nestes processos de adoção, retirada de crianças, e tanta... que às vezes acontece assim no backstage, porque eu lembro, Sim, foi um momento feliz porque eu gostei muito dos trabalhos, e acho sempre engraçado que trabalhos de crianças, porque as crianças têm uma capacidade às vezes de desdobrar ideias e pôr coisas em concreto Completamente. que nós adultos infelizmente estamos cada vez mais vedados de aceder a esses Uhum. lugares. Então foi muito giro, mas achei curioso como o lugar era muito pacífico. Eu nunca tinha estado numa CPCJ, felizmente ou infelizmente, nunca tinha estado, e fiquei a pensar assim, foi que lugar tão engraçado e tão giro e tão friendly para crianças. E fiquei a pensar, há tantas coisas que devem acontecer aqui que às vezes devem ser tão duras mesmo para as próprias pessoas que lá trabalham. Sim. E às vezes é fácil nós projetarmos as nossas frustrações e queixas nestas pessoas do sistema, não é? Das entidades que fazem X trabalho, têm X função, e às vezes nós, quando acedemos a estes lugares, pensamos, bolas, mas estas pessoas também são seres humanos, e Claro. certamente que Claro. eu vivo na utopia de que na maior parte destas pessoas que têm estes trabalhos, especialmente em ação social, são boas pessoas, ou pelo menos tentam sê-lo. Então eu penso, também não deve ser nada fácil chegar ao fim do dia e ter que fazer o seu melhor, às vezes com a sua carga também, a sua mochila, da mesma maneira que os psicólogos o fazem, Sem dúvida. e brilharem no seu dia-a-dia e darem o seu melhor. Portanto, É muito difícil, mas foi muito isso. há uma profundidade muito grande nesse tema. Pode ficar para outro episódio se quiseres, eu volto cá. Deixa-me só dizer uma coisa que me esqueci, que é mesmo muito importante. É que neste momento Portugal atravessa uma necessidade muito, 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 muito grande de angariação de famílias de acolhimento. Portanto, a quem nos ouça, que possa, aproximem-se das famílias de acolhimento, percebam o que é. Ninguém precisa de acolher uma criança só porque vai pedir informações, mas abram o coração, abram um espaço na família, recebam uma criança temporariamente, e o acolhimento é só isto. É ajudar uma família que precisa enquanto ela não se reorganiza. Não é adoção, não é ficar com ela, não é vou criar laço e depois ela vai-se embora. Vamos criar laço e ela vai ficar na nossa vida para sempre. Portanto, quem nos veja, quem nos ouça, se puder, aproxime-se do acolhimento familiar, que faz muita falta. Acho que foi um excelente apelo. Obrigada, Gonçalo. Obrigada por teres vindo. Estou muito contente com este episódio. Obrigada.